Olá, bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite para participar do 10º Congresso Internacional de Tecnologia Educacional, convite da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, ABT. Eu estou falando diretamente de Genebra. Eu sou servidor de carreira do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, e estou em Genebra há 1 ano e meio. E eu queria falar um pouco aqui com vocês sobre desenvolvimento sustentável, economia, comércio, economia digital e educação. Genebra, como vocês sabem, é um hub. Várias organizações econômicas têm sede aqui. A Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a União Internacional de Telecomunicações e a Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD. E é no fórum da UNCTAD que o debate sobre desenvolvimento sustentável ele se dá de maneira mais frutífera. O desenvolvimento sustentável, do ponto de vista dos países em desenvolvimento, entre os quais o Brasil, ele está centrado na noção dos 3 pilares. O desenvolvimento sustentável ele tem uma dimensão econômica, uma dimensão social e uma dimensão ambiental. Essas 3 dimensões elas são indissociáveis e estão interconectadas. Um debate que tem acontecido com mais intensidade nos últimos tempos aqui em Genebra é a industrialização verde, a Green Industrialization. É um processo que tem a ver com a transição energética, tem a ver com a construção de uma economia de baixo carbono no mundo. O Brasil está bem posicionado porque tem uma matriz energética, principalmente na parte elétrica, bastante limpa e renovável. E existem desafios de industrialização e incorporação de tecnologia, por exemplo, na área de energias renováveis, energia solar, energia eólica, painéis fotovoltaicos, as torres de transmissão, e também em economia digital existe todo um debate que começa a ganhar corpo aqui sobre o papel do comércio eletrônico, da regulação, o papel da inteligência artificial. E aqui em Genebra, além das organizações, nós temos presentes como hub uma série de think tanks, uma série de associações, grupos, lobbies do setor privado, mas também das associações de consumidores que buscam influenciar nesse debate. O G20. O G20 é um fórum de coordenação muito importante. Ele reúne, como vocês sabem, as maiores economias do mundo, não só do mundo ocidental, as grandes economias da Europa, os Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, mas também as grandes economias do que nós chamamos do sul global. São os países emergentes, Índia, o próprio Brasil, obviamente a China, que é o país mais industrializado do mundo hoje, mas também a Indonésia, a África do Sul, o México, a Argentina. Então, o G20 é um fórum de coordenação macroeconômica hoje indispensável. E ele se organiza em torno de grupos de trabalho, de grupos temáticos, em agricultura, em saúde, em educação. E o tema da presidência brasileira do G20 no Brasil, construindo um mundo justo e um planeta sustentável. Então, a articulação das posições brasileiras e do mundo em desenvolvimento no âmbito do G20, em articulação com as posições dos países mais desenvolvidos, do G7, foi uma prioridade, tem sido uma prioridade do governo brasileiro, envolvendo a Presidência da República, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Educação, que coordenou o grupo de trabalho em educação do G20, que é o que nos interessa mais diretamente
aqui. O grupo de trabalho em educação do G20, ele ganhou corpo a partir de 2018, na presidência argentina, e ele passou a se dedicar a uma série de questões relacionadas também à inclusão digital e à consecução do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, que é uma educação de qualidade para todos. Nas reuniões que aconteceram no Brasil, desde dezembro de 2023 até outubro de 2024, que foi a última reunião do Grupo de Educação do G20, o G20 que culmina, como vocês sabem, no Rio de Janeiro, com a cúpula, né, de chefes de Estado e de governo do G20, e também com o G20 Social, que é uma iniciativa brasileira que permite que a sociedade civil, que jovens, que pequenas empresas, que mulheres, que a terceira idade, enfim, que todos os atores participem e deem a sua contribuição para o G20. Eu, naturalmente, vou falar mais da perspectiva governamental e das conclusões da última reunião, das últimas reuniões do grupo de trabalho do G20. Uma das conclusões, e aí partiu de uma reflexão que começou a ganhar corpo durante a pandemia de Covid, foi da necessidade da escola, dos profissionais da educação, dos estudantes, dos diretores de escola, estarem mais preparados para a educação à distância, uma educação híbrida, e os governos começaram a intensificar as plataformas digitais. As plataformas digitais, praticamente todos os países do G20 hoje, né, os governos federais, estaduais, municipais, têm as suas plataformas digitais que oferecem conteúdo, um repositório de conteúdo, de textos, de vídeos, de exercícios, de atividades interativas que permitem, com base no enquadramento curricular estatal, seja ele nacional, estadual ou municipal, permite oferecer, né, online uma plataforma que os profissionais da educação, os gestores, os diretores, os estudantes, os professores possam interagir. E nessa reunião do G20, alguns países apresentaram suas experiências. A China apresentou uma plataforma que é premiada, que é uma plataforma internacional, ela está em 6 línguas, é a Smart Education Platform. Então, vocês podem dar um Google, vocês vão acessar essa plataforma, ela tem 160 milhões de usuários ativos e ela oferece uma série de conteúdos que são, obviamente, na primeira interface, conteúdos culturais, de conhecimento e de popularização do contexto chinês. Outros países, né, por exemplo, a Alemanha, a Coreia do Sul, a Itália, a África do Sul, a Índia, têm também as suas plataformas e apresentaram essas plataformas no G20. A grande conclusão é que as plataformas elas precisam ser popularizadas, os usuários precisam se apropriar dessas plataformas para usarem ela de uma maneira mais efetiva e, sobretudo, os gestores das plataformas precisam se comunicar. Então, os gestores das plataformas alemãs, por exemplo, Alemanha, Estado Federal, cada estado, cada região tem uma plataforma. Então, o desafio é conectar essas plataformas no contexto alemão e também conectar com o mundo, né? A segunda conclusão, ela é bastante direta, né? Em todos os países do G20 existe uma falta de professores, né? Estima-se que sejam necessárias
a ocupação de 15 milhões de vagas de professores nos países do G20 e 40 milhões no mundo. Porque a função de professor, ela não tem sido atrativa, não só no Brasil, como nos países do G20. Então, alguns blocos, como a União Europeia e a União Africana, que são membros do G20, e países como a Austrália, Estados Unidos, Canadá, apresentaram as suas políticas de atração dos professores de ensino, que passam por uma valorização financeira, salarial, e passa também por uma política de formação contínua desses profissionais. Treinamento, inclusive, para o uso das plataformas digitais, para o acompanhamento dos estudantes nos conteúdos, inclusive também na produção de conteúdo, no uso da inteligência artificial. O professor precisa ser formado constantemente e precisa ter um plano de carreira para se manter na tarefa, né, que nós sabemos que não é fácil, de ensino. Então essa foi uma das conclusões e um processo de cooperação internacional para valorização do papel do professor, dos diretores de escola no mundo todo, né? O terceiro ponto da conclusão do GT de Educação do G20 foi a necessidade da escola estar ancorada solidamente na comunidade a qual ela pertence. A União Africana, por exemplo, colocou de maneira muito clara que a escola ela faz sentido se ela estiver conectada com os anseios da comunidade na qual ela está inserida. Buscar o desenvolvimento regional, local. Então é preciso uma troca de saberes entre a escola e a comunidade, é preciso a participação dos pais, da família, da vizinhança, é preciso que as estruturas locais, quando existam, elas sejam colocadas para uso comum da escola e da comunidade. Biblioteca, espaços de lazer, de cultura, de música. Então esse foi o terceiro ponto, né? Então, recapitulando, né, de trás para frente. O terceiro ponto, engajamento escola-comunidade, a necessidade de valorização e formação contínua do professor e dos profissionais de ensino e a potencialização do uso articulado das plataformas digitais. Esses são desafios comuns, globais, e são mais difíceis de serem alcançados pelos países em desenvolvimento e mais ainda pelos países de menor desenvolvimento relativo, que são os países mais pobres do mundo. Hoje a ONU considera 45 países em situação de menor desenvolvimento relativo, 35 deles na África, e eles enfrentam desafios básicos ainda de infraestrutura energética e acesso à internet. Então, quase metade da população dos PMDRs não tem acesso à eletricidade, quase metade da população não tem acesso à internet, não tem acesso nenhum. Então, o processo de desenvolvimento sustentável, e aí eu volto no início, ele não pode simplesmente isolar o elemento ambiental, ou seja, a necessidade que todos os países têm de reduzir, né, as suas emissões de gases de efeito estufa, mas é preciso considerar que as responsabilidades são comuns, porém diferenciadas. Os países em desenvolvimento ainda necessitam de investimentos básicos em infraestrutura, em conectividade, para que possam dar o segundo passo, que é a integração na economia digital, na educação de qualidade acessível a todos, inclusive pelas plataformas digitais. Então, o tema do hiato da economia digital, essa grande diferença que existe no acesso à tecnologia, ao uso, né? Existe uma concentração do capital e das empresas, né? Todos conhecem as Big Techs, as 5 Big Techs que estão presentes aqui em Genebra, elas fazem o seu trabalho aqui,
Por outro lado, como eu disse, as associações de consumidores também fazem o seu trabalho e buscam que o mercado seja mais democratizado, que exista uma transferência de tecnologia entre os países, entre as regiões, porque também existem diferenças regionais, né? Nós sabemos disso, não só no Brasil, como também, vou pegar um exemplo da França que eu conheço bem, existe uma concentração de recursos técnicos e recursos humanos na região de Paris, principalmente, e nas grandes cidades do modo geral, e uma carência de profissionais de educação e professores no que eles chamam na província, né? Nas regiões menos centrais, menos populosas, existe uma carência de profissionais de educação e de saúde. Então, esse equilíbrio, esse balanço é um desafio global de todos os países que são membros do G20 e dos países que não são também. Existe um compromisso, né, internacional de promover a transferência de tecnologia e de promover, né, os investimentos produtivos nos países em desenvolvimento. É preciso que o fluxo de capital ele não se concentre só nos países desenvolvidos e nos países emergentes, que conseguem atrair investimento direto estrangeiro, mas que também cheguem aos países menos desenvolvidos, que são os que têm mais dificuldade. E aí existe um papel de indução, que é um papel do Estado, é um papel dos bancos multilaterais de desenvolvimento, de estimular, né, via oferta, a estrutura e a remuneração adequada dos profissionais de educação. Mesmo nos países capitalistas mais desenvolvidos, né, por exemplo, nos Estados Unidos, o Estado tem um papel indutor nas universidades, por exemplo, muito grande, né? Então, a pesquisa básica científica ela é subsidiada pelo Estado, né? E o Brasil, por exemplo, tem um caso de sucesso, né? Todos sabemos que a nossa agricultura é muito pujante, né? É o principal motor das nossas exportações é a nossa agricultura, mas isso se faz também com tecnologia aplicada. E o papel da Embrapa foi fundamental nos anos 80, 90 e até hoje na pesquisa agrícola, né? A pesquisa relacionada a solos, a sementes, a fertilizantes, para que o campo brasileiro pudesse ser mais produtivo. Então houve um investimento estatal aí, né? Então é importante num processo de desenvolvimento que o setor privado e o setor público trabalhem em conjunto com a sociedade civil, visando metas setoriais de desenvolvimento. No caso da educação, o grande desafio continua sendo o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de garantir uma educação de qualidade para todos. E o potencial das plataformas digitais é muito grande. Se bem utilizado pelos profissionais de educação, ele pode significar aí um boom, né? Vai boostar esse acesso de conteúdo, né, de qualidade, e é importante que o intercâmbio seja feito, né? É importante também que o Brasil, como um país cercado de países hispanohablantes, se abra para a América do Sul, para a América Latina e se abra para o mundo de uma maneira geral, né? A educação e a ciência não têm fronteiras. Eu vou concluir aqui com um exemplo que a OCDE e a UNCTAD colocaram como boas práticas, né? É o Centro de Pesquisa em Energia Nuclear, que fica aqui perto de Genebra, ele fica na França. Ele tem a participação de cientistas brasileiros do MCTI, de cientistas russos, de cientistas chineses, de toda a Ásia. E a ideia é compartilhar o conhecimento científico
para ajudar no desenvolvimento, né, de tecnologias, no caso nucleares, que tenham aplicações pacíficas e que ajudem no processo de transição energética e desenvolvimento sustentável. Eu vou deixar aqui com a organização meus contatos, então para quem quiser fazer perguntas, para que a gente possa interagir. Agradeço de novo a Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, a ABT. Muito feliz de participar desse 10º Congresso Internacional de Tecnologia Educacional no Rio de Janeiro. Desejo a todos um excelente G20 social, que a cúpula de chefes de Estado ocorra também da melhor maneira. E um grande abraço a todos. É isso aí.